E aí, gente, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar aqui como que a gente pode transformar qualquer campo em um form field. E assim a gente vai poder validar se esse campo está sendo preenchido ou não, se ele é obrigatório ou não. Como assim? Olha aqui a prática. Do jeito que eu tenho esse formulário aqui, você imagina que o usuário ele tem que preencher um formulário, aceitar os termos de responsabilidade e para isso ele precisa preencher o nome. Então eu vou colocar aqui Anthony, mas ele tem que aceitar os termos de responsabilidade. Se ele não aceitar, o formulário não vai ser salvo, não pode ser salvo. Então quando eu clico em salvar aqui, aparece formulário válido aqui, eu coloquei um print aqui embaixo no submit. Então ele está dizendo que o formulário é válido, mas não pode ser válido. Só pode ser válido quando o usuário aceitar os termos de responsabilidade. Só assim ele pode salvar corretamente. Se eu vim aqui apagar o meu nome e tentar salvar, aí ele vai dizer que o campo é obrigatório. Mas aqui nos termos de responsabilidade, eu tinha que aparecer uma mensagem de erro também, dizendo que é obrigatório aceitar os termos de responsabilidade. Então esse exemplo aqui eu vou mostrar como transformar esse checkbox em um campo do formulário e sendo um obrigatório. Na verdade, isso aqui já é o formulário. Eu já tenho esse campo de texto e esse checkbox dentro de um formulário. Eu não vou explicar como criar um formulário porque o vídeo anterior do canal já é uma super aula só de formulário. Mas aqui eu vou ensinar como converter esse checkbox em um campo obrigatório de formulário ou você pode colocar qualquer outra validação. Esse é um exemplo simples e é interessante por quê? Porque você pode, ao invés de utilizar o checkbox, você pode usar um drop-down, uma lista de municípios ou de estados onde você pode obrigar o usuário a escolher um para preencher o endereço, por exemplo. Ou você pode transformar um radio button, onde você tem ali talvez o sexo do cliente, do usuário, onde ele tem que marcar masculino ou feminino, então ele tem que escolher um dos dois. Então a gente pode obrigar o usuário a fazer essa escolha antes de salvar o formulário, porque esses componentes, tanto do drop-down quanto do checkbox, que é esse aqui, ou do radio button, eles não têm esse controle de validação interna. Então, vamos lá. O que é que acontece? Como eu já falei, eu tenho essa tela tem um formulário com essa form key para identificar o formulário na tela. E eu tenho o texto, que está escrito aqui preenche formulário, eu tenho o text form field, validando o preenchimento do campo obrigatório, e tenho o checkbox list style aqui, que é ou eu aceito os termos de responsabilidade e o usuário tem que marcar aqui obrigatoriamente. E agora ele está deixando salvar sem que o usuário aceite os termos. Olha só, quando eu clico em salvar, aparece aqui, formulário válido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos seguir o roteiro do vídeo para que a gente possa acompanhar. Primeira coisa é colocar o checkbox dentro de um form field. Então, eu vou aqui no checkbox list style e vou envolver ele com o widget, que é o form field. Quando eu coloco esse widget form field aqui, ele pede para eu preencher o builder dele. E o builder dele é o formulário que ele vai ser retornado pelo form field. Vou diminuir minha câmera aqui. Pronto. Então, o form field, ele pede um builder. Então, eu vou colocar um builder aqui. E que o form field vai retornar um checkbox list style. Então eu vou apagar esse child aqui e vou colocar o checkbox aqui dentro do form field builder. E aqui eu vou colocar retornar
checkbox list tile. Então eu tenho um checkbox list tile que foi transformado em um form field. Só que se vocês passarem o mouse aqui em cima do field, ele vai dizer que o tipo desse field aqui, desse campo, é um form field state, ou seja, esse form field state vai controlar o estado desse checkbox, se ele está verdadeiro ou se ele está falso. Por questões de didática, eu vou transformar esse campo de field para form field state. Ok, qual que é o próximo passo? A gente agora vai atualizar o valor do form field state com o novo valor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse valor aqui do checkbox value, ele seja passado também para esse form field. Ele não fique só dentro do checkbox list tile, verdadeiro ou falso. Ele também tem que ser, esse valor deve refletir dentro do form field. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do evento onChange, a gente vai ter que comunicar ao form field state que o valor foi alterado de verdadeiro para falso, por exemplo. Então aqui, em vez dessa error function, eu vou colocar aqui função normal. E aqui dentro eu tenho que utilizar um método chamado didChange. Então, form field state.didChange, e dentro dele eu vou passar o valor recebido no evento onChange do checkbox. Todas as vezes que eu clicar aqui no checkbox, esse form field state vai ser atualizado com esse valor recebido aqui via esse parâmetro value. A gente pode até ver que é um booleano, tá? Então aqui o didChange vai atualizar o estado do form field state, certo? Agora, próximo passo. A gente vai criar a validação do checkbox, porque não adianta só eu transformar o meu checkbox dentro de um form field. Eu preciso fazer a minha validação. Então, a validação, eu vou criar aqui dentro do validator uma função que vai receber o valor do checkbox, no caso do checkbox que foi passado para o estado do form field. Então esse valor ele vai ser avaliado. Então o que é que eu vou perguntar? Esse valor é igual a falso? Se esse valor for igual a falso, eu vou colocar uma mensagem escrita assim. Deixa eu usar aspas. Aceite o termo de responsabilidade. Se não é falso, se é verdadeiro, não tem erro de validação. Certo? Ok. Agora, depois que a gente criou a validação do checkbox, a gente precisa atribuir um valor inicial para o form field. Por quê? O que acontece? Se eu tentar salvar aqui agora, ele diz que o campo é obrigatório, formulário inválido. Se eu preencher aqui com Anthony e tentar salvar, ele diz que o formulário é válido. Por que que ele diz que o formulário é válido, ainda que eu tenha colocado essa validação? Porque aqui eu coloquei a validação no caso do valor do estado ser falso, mas inicialmente esse valor é nulo. E por ser um valor nulo, a gente precisa dar um valor inicial para o form field. Então eu venho aqui e crio na propriedade initial value o valor default do estado desse form field. Então vou reinicializar aqui. E agora, se eu colocar nome, colocar Anthony e tentar salvar, aqui já aparece formulário inválido, porque o
o checkbox ainda está falso. Se eu marcar aqui e tentar salvar, agora aparece aqui embaixo, formulário válido, certo? Só que aí temos um porém, a validação está acontecendo de forma correta, né? Desmarquei, tento salvar, formulário inválido. Se eu marcar e quiser salvar, formulário válido, mas nós queremos apresentar a mensagem de erro. Então agora nós vamos colocar o checkbox dentro de uma coluna e acrescentar o texto de erro. Texto de erro aqui do nosso checkbox. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o checkbox list tile dentro de uma coluna. Coloquei dentro de uma coluna e que dentro dessa coluna a gente vai ter o checkbox list tile e abaixo um texto apresentando o erro da validação. Mostrando qual mensagem? Aceite o termo de responsabilidade em vermelho, assim como a gente tem aqui no nome. Se a gente não preencher, tentar salvar, aí aparece aqui, campo obrigatório. Então a gente vai fazer aparecer essa mensagem, eu aceito, ou quer dizer, a mensagem do validator, aceite o termo de responsabilidade. Então, aqui abaixo do checkbox list tile, deixa eu melhorar essa indentação aqui, eu vou fazer uma pergunta. Se o meu form field state não é válido, aí eu vou retornar um texto. Observe que eu coloquei exclamação antes. Se eu deixo só assim, se form field state é válido, aí ele ia mostrar a mensagem de erro, mas eu coloco a exclamação aqui no começo para fazer a negação. Então, se form field state é inválido, aí sim eu vou apresentar aqui dentro do nosso form field state .error text, ou seja, é o texto do erro que a gente já configurou aqui no validator, que é o aceite o termo de responsabilidade. Então ele vai mostrar o error text do form field state, mas se não tiver erro, a gente só mostra um nada. Mostra vazio. Vou inicializar aqui. E quando eu clicar em salvar, olha só que apareceu aqui, aceite o termo de responsabilidade. A mensagem da validação. Mas o que resta por último a gente fazer? Customizar isso aqui, alterar esse estilo da mensagem de erro. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente vem aqui no text e altera o estilo dele. A gente vai customizar aqui, eu vou colocar aqui text style, vou colocar aqui um font size de 12, olha como o tamanho já diminuiu aqui, e a cor eu vou colocar aqui colors.red. Se eu deixar só colors red, você vai ver que o vermelho aqui ainda é um vermelho mais intenso, então eu vou escurecer mais esse red. Eu vou vir aqui no shade e colocar um shade 800. E agora você vê que é a mesma tonalidade de vermelho. Então, reinicializar a aplicação. E aqui, quando eu tentar salvar, ele diz que o formulário é inválido. Eu coloquei aqui na debug console, dentro dessa função submit. Aqui, ó, formulário válido ou inválido, dependendo da validação do formulário. Se eu preencher o nome e tentar salvar, o formulário ainda é inválido. Se eu aceitar os termos de responsabilidade e tentar salvar, agora sim o formulário está válido. Então,
É interessante aprender isso, por quê? Porque, como eu falei no começo, você, ao invés de utilizar o checkbox, você pode ter um drop-down onde você tenha que escolher entre várias opções, talvez um estado, talvez um município, e o usuário tem que preencher, escolher um obrigatoriamente. Ou no caso de um radio button, onde você tem que escolher entre sexo masculino ou feminino, ou entre talvez níveis de escolaridade. Então você pode escolher lá superior completo, incompleto, nível fundamental, nível médio, por aí vai. Então o segredo, ou seja, a forma de fazer é colocar o seu campo dentro de um form field. Depois que você colocar ele dentro do form field, você cria o seu validator e quando o valor do campo é alterado, você tem que chamar esse método aqui didChange do form field state, certo? E depois fazer esse tratamento de interface aqui, de tela, para apresentar a mensagem de erro, que você recupera via form field state.errorText. Ok? Então, era isso. Deixem suas dúvidas aí embaixo e até o próximo vídeo. Lembrando, se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve, aquela coisa aí, porque isso motiva a criar mais conteúdo para o canal. Grande abraço, até mais, Deus abençoe. Fui!